Graça e a paz do Senhor. Vamos começar a lição 7, da revista Decálogo. Que as turmas, as classes sejam abençoadas, principalmente a classe Abraão, na qual eu dou aula. Vamos começar com uma oração. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos capacite e ministre ao nosso coração, que chegue e alcance a cada vida, Senhor, que vai ouvir e ver esta lição em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ministrar com o título Em Defesa da Fé. É a 7ª lição e começa com um texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o 22. Então a palavra do Senhor nos diz, no 17, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim para anular, mas para cumprir. O 18, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O 21 agora. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. O 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Então está aí, irmãos, Mateus capítulo 5, do 17 até o 22. Agora parece ser fácil esse tema, em defesa da vida, mas realmente não é, irmãos. A gente vai fazer uma exegese desses versículos do capítulo 5, do 17 até o 22, para nós entendermos essa questão da defesa da vida, segundo o padrão bíblico, que é o mais importante, e a questão cultural também em outras culturas. Então a exegética de Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 22, o versículo 17, vamos ler aqui e vamos fazer a exegese dele. Não cuideis que vim para destruir a lei. Que lei é essa, irmãos? A lei de Moisés. Então precisamos entender isso. Ou os profetas, não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas. Então a gente vê aqui os profetas, Jesus cumpriu a lei ao pé da letra, suas justas exigências com a vida perfeita, e satisfazendo a maldição da lei ao morrer na cruz. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que a gente pode até dar uma conferida aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos lá, diz aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, ele foi perfeito e cumpriu a lei, que foi colocada. Então a gente vê o versículo 17, e agora vamos para o versículo 18, na continuação.
Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, nem um jota ou um tio serão omitidos da lei, até que todas as coisas sejam cumpridas. Amém? Então veja só, o versículo 18, quando Jesus aqui começa, porque em verdade vos digo, declara a autoridade absoluta de Jesus. Significa, irmãos, quando ele diz aqui, até que passem o céu e a terra, o que significa isso? Significa ser transformado ou passar de uma condição para outra. E o que ocorrerá na era perfeita que está chegando? Que era essa? Você vai conferir em Apocalipse, capítulo 21 até o 22. Então você vai entender as palavras de Jesus do capítulo 5, que ele fala profeticamente justamente o que está em Apocalipse, capítulo do 21 até o 22. Continuando, irmãos, veja que interessante. Nem um jota ou um tio. Por que Jesus falou isso? Nem um jota, nem um tio. Então, a menor letra do alfabeto hebraico é o J. Então, veja que ele está falando a linguagem do povo hebreu para aquela época. Então, essa é a hermenêutica que a gente entende. Jesus estava falando profeticamente mais para aquele povo. E ele falou o quê? Do alfabeto hebraico. Não passará nem o J ou um tio. E o tio, irmãos? Vamos aqui, a menor letra, o tio, um remate ornamental diminuto no fim das letras hebraicas antigas. Então veja só, Jesus explicou direitinho o que ia acontecer com essas palavras. Será omitido da lei até que todas as coisas sejam cumpridas. Então, para finalizar aqui, a lei foi intencionada para ser cumprida por Cristo em sua vida, em sua morte e em sua ressurreição. Então, com o Novo Testamento, a nova aliança sendo inaugurada. Veja só, Jesus já estava justamente profetizando. Você vai conferir isso em Atos, capítulo 15. Depois você dá uma olhada em Romanos, capítulo 10, versículo 4. E em Efésios 2,15. Então, o versículo 18 retrata tudo isso aqui. Então, a gente vai para o versículo agora 19. O que é que diz a palavra do Senhor? Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, um desses menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas qualquer que os cumprir e os ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Irmãos, isso é muito profundo. Aqueles que são desleais à autoridade da palavra de Deus serão julgados. É o que ele quer dizer aqui em cima na parte A. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Então, serão julgados, será chamado menor. Significa que essa pessoa não estará absolutamente no reino. Irmãos, é muito sério isso. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, anunciada, mas segundo, conforme ela é. Não acrescentar nem explorar o texto, o que ele não quer dizer. Então, isso é muito profundo. O Senhor estabelece a Bíblia como padrão de toda justiça, irmãos. E ele não reconhece nenhum outro. Por isso que aqui a parte B, ele diz aqui, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. E mais, qualquer que os cumprir e os ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Então, a palavra de Deus, se ela for ministrada com verdade, como foi ensinada, o servo do Senhor ele vai ser honrado e abençoado. E com certeza
vai morar na Nova Jerusalém, como está prometido pelo Senhor. Versículo 20, vamos analisar ele. Porque vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja outra profundidade, irmãos. O que era a justiça dos escribas e fariseus? Era uma justiça própria deles, não segundo a palavra, mas o que eles achavam, é o achismo, né? A necessidade absoluta do novo nascimento é declarada aqui como imprescindível, ou seja, essencial em todos os casos. Então, o servo do Senhor, o servo não, a pessoa que recebe a palavra, e o Espírito Santo convence, ela tem que ter uma transformação, é um novo nascimento. Então está aqui no versículo 20, porque vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, quem não nascer de novo, irmãos, da água e do Espírito, como está lá em João capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos e mostra a ele que ele tinha que nascer da água e do Espírito, um homem conhecido, conhecia as leis, um doutor, mas que na verdade estava, vamos dizer assim, cego espiritualmente. Ele tinha que ter essa experiência do novo nascimento. Glórias a Jesus. Então, o versículo 21, estamos finalizando. O versículo 21 diz: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo, de juízo. Irmãos, entrou agora numa parte bem profunda, que é o tema, né, da nossa lição 7, que é em defesa da vida. Então veja só, o versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, através de Moisés, lá nos 10 mandamentos, quando ele foi orientando aquele povo de Israel. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Como é essa situação? Referindo-se à lei de Moisés, que se deve traduzir: não assassinarás. Veja só, o texto diz aqui: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Na verdade, não deveria ser hoje essa palavra, mas sim não assassinarás. Matar é uma coisa, assassinar é outra. Então veja só, a gente vai entender isso. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Então vamos entender isso aqui. Você vai depois em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e Levítico 24, 21. Então vamos tentar entender. Não deixe de perceber esse momento que eu falei para você. O versículo 22 diz aqui: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Veja só, irmãos, Cristo dá a interpretação verdadeira da Bíblia de fato. Está aqui o versículo 22. Portanto, 22. Eu, porém, vos digo, isso é Cristo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão. Então veja só, Cristo dá a interpretação verdadeira da Bíblia de fato. A Bíblia e Cristo são, em essência, o mesmo. É a mesma coisa. Então a gente vai entender agora, irmãos. Coloca a ira injusta na mesma categoria que o assassinato. Veja só, vamos para o texto, irmãos. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, colocar a ira injusta na mesma categoria que o assassinato, querendo dizer que origina-se de um coração mau.
será réu de juízo. Vamos tentar entender aqui mais profundamente. As palavras nécio e raca eram expressões hebraicas. Não existe significado para raca, irmãos. Veja só, é uma expressão hebraica, mas que não tem significado, né? É a questão da raiva, da ira, mas não tem um significado realmente específico. Mas é uma expressão hebraica de ira assassina. A gente só pode chegar até aí. Raca significa uma expressão hebraica de ira assassina. Os homens podem até enganar a justiça no tribunal humano, mas nunca o farão no tribunal da lei de Deus. Veja só, vamos aqui para o texto. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, ficar irado, com a raiva, com a vingança, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, ou seja, querer assassinar por qualquer motivo, veja só, matar aquela pessoa por qualquer motivo, ele será réu de juízo. Veja como é forte. Aí aqui diz, será réu do sinédrio, e qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então aqui, irmãos, não tem perdão para o assassino, aquele que matar. Agora veja só, hoje se você cometeu esse crime, assassinou alguém, na sua ignorância espiritual, a palavra de Deus, se você crê nessa palavra, que Jesus, ele perdoa os pecados, você pode ter um encontro com Jesus, se arrependendo desse crime que você fez. Você, não importa para mim o motivo, mas se você assassinou alguém, matou, saiba que Jesus pode perdoar. Você pode se arrepender porque você não conhecia essa palavra que você vai para o inferno. Mas hoje você está conhecendo. Então você vai se arrepender e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí, esse assassinato, sabe o que vai acontecer? Jesus joga no mar do esquecimento. Vai ser perdoado todos os teus pecados. Se você matou 3 pessoas, 4, 5, se você verdadeiramente se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e viver a vida agora para Ele, servindo a Ele, os seus pecados serão perdoados. Como o ladrão lá na cruz, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, um arrependimento. O outro não se arrependeu. Miserável que foi para o fogo do inferno, irmão. Porque é necessário se arrepender e reconhecer o senhorio de Cristo. Que Deus nos abençoe. Então, está aqui o texto bíblico de Mateus 5, de 17 a 22. Agora a gente vai para o texto áureo. Irmãos, é mais profundo ainda. Veja só, continuando sobre a questão de não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13, é o texto áureo. Não matarás. Só tem isso mesmo. Não matarás. A gente vai fazer a exegese só desse versículo, irmãos. Não matarás. Agora veja a profundidade que é esse versículo. Ele deveria ser traduzido como: não cometerás nenhum assassinato. Deus, em sua santa palavra, manda os magistrados, irmãos, decretar morte aos homens maus. Uma coisa é um magistrado, um juiz. A gente vê muito isso nos Estados Unidos e em países que têm pena de morte. Ele decretar a morte. Ali, irmãos, não é um assassinato que vá condenar aquela pessoa que está mandando. Por quê? Vamos lá, Romanos 13, versículo 4. Vamos entender isso para a gente não passar
não passar ser ignorante nessa situação. Romanos 13, versículo 4. Vamos lá. 13, 4. Veja só o que diz a palavra de Deus. Estou em Coríntios aqui. Romanos 13, 4. Vamos lá. Porque ele, aí, quem é ele? O magistrado civil. É ministro de Deus para o teu bem. Ou seja, revela o governo como instituição divina. Veja só. Mas se fizeres o mal, isso é a palavra de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 4. Teme, porque não traz em vão a espada, que é ministro de Deus, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Então veja só, irmãos, o ministro, a autoridade é constituída legitimamente, legalmente por Deus e pelos homens. Então ele tem autoridade concedida por Deus para castigar a quem faz o mal. Aqui não é assassinato. Aqui está sendo castigado porque cometeu um mal e o juiz está decretando a sentença. E a Bíblia diz que o juiz traz a espada. O que lembra a espada, irmãos? Morte. A gente vai entender isso mais à frente nesta lição. Espada simboliza guerra, morte, né? E o juiz tem essa autoridade constituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 4. Porque ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz em vão a espada, que é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Então, uma coisa é você matar por ira. Uma coisa é você, né? O cara bateu no carro, no trânsito. O cara sai com a arma, né? E ali mete bala no cara. É policial, seja lá quem for. Mas não é crime. Ele cometeu um crime. Porque ali tem a lei do trânsito. Bateu, chama os guardas do trânsito, chama para ali para ver quem está certo ou errado e pagar. Então, se a pessoa matou alguém no trânsito ali, irmãos, ele está cometendo realmente um crime. Ele está matando alguém. Vai para o inferno? Vai. Se não se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O cara separou-se da mulher, né? Aí tem a medida protetiva. Ele vai lá, invade e mata a mulher, irmãos, porque ela traiu ele. Peraí, ele vai para o inferno se não se arrepender. Ele está matando uma pessoa, está cometendo um crime. Então, a diferença, irmãos, de você, do cidadão matar alguém e a pessoa ser morta pelas autoridades porque cometeu um crime e foi condenado, é outra coisa. Então, a gente tem consciência disso. Ninguém pode tirar a vida a não ser Deus. Como Deus? Através de uma autoridade que é quem? O juiz, legalmente constituído. Aqui nós não temos pena de morte, né? Em outros países tem. Em Israel, a gente vai entender essa questão. Rapaz, em Israel era apedrejado. Sim, a lei de Moisés dizia, cometeu adultério, vai ser apedrejado. Mas era uma lei. Então, a gente vai entender isso. Vamos lá. Palavra introdutória diz aqui: não matarás é o sexto mandamento absoluto da lei de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um indivíduo de forma ilegítima. Eu botei até em negrito aqui, irmãos. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um indivíduo de forma ilegítima, ou seja, a não ser que seja pela autoridade constituída por Deus. Quem mata uma pessoa toma o lugar do Altíssimo. Porque quem é a nossa justiça? É o nosso Deus.
E ele é justiça mesmo. A palavra de Deus, quando a gente lança toda a nossa ansiedade, qualquer situação, irmãos, seja lá qual for, qualquer problema, sobre ele, ele tem cuidado de nós. E aí a justiça você vai ver como vai ser maravilhosa, porque vai ser boa, perfeita e agradável para quem está lançando sobre ele. Então, quem mata uma pessoa toma o lugar do Altíssimo, pois somente ele tem o direito de decidir quando a vida de alguém deve cessar. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Vamos lá para... Ponto 1. Os casos de assassinatos na Bíblia. Aqui. 1.1, né? Resoluções divinas versus resoluções humanas. Para os hebreus possuírem a terra prometida, teria de entrar em guerra contra as nações que ali habitavam. Eles levaram 5 anos até se apossarem da terra e mesmo assim não conseguiram exterminar totalmente seus habitantes. Isso parece contraditório quando se coloca o 6º mandamento ao lado dos relatos históricos. Entramos assim no terreno da ética, na sua perspectiva filosófica. Para compreender o conflito de valores, há conquistas que são feitas somente por meio de guerras, e na guerra há mortes. Aí, irmãos, a gente entra numa questão totalmente diferente do que está em Mateus e da explicação sobre a questão de assassinato, né? Aqui a gente vai entender mais na frente sobre essa questão. Vamos lá, 2. O aborto e os motivos dos que defendem. Só para finalizar, a 1, Deus, ele mandava exterminar povos que adoravam outros deuses, que estavam fazendo maldades, atrocidades, os assírios, os povos daquela época. Deus ordenava. Deus ordenou a Saul a matar todos, até ovelhas, né, até animais. E ele não cumpriu isso. E aí foi castigado por Deus. Então, de quem vinha a ordem de Deus. Moisés recebia a ordem de Deus para apedrejar, por quê? Era a ordem de Deus. Então, uma coisa é Deus quando mandava, outra coisa era o homem quando fazia, né? Davi, ele cometeu um assassinato, ele cometeu quando ele mandou matar aquele soldado dele, que ele estava traindo, ele ainda mandou matar, e ele foi penalizado, se arrependeu e tudo, mas foi penalizado a família toda de Davi por causa de um ato que Deus não mandou ele fazer. Uma coisa era quando ele mandava ir para a guerra, Deus autorizava, você vai vencer, você vai matar todos, mas outra coisa é o homem querer fazer com as próprias mãos. O número 2 aqui, o aborto e os motivos dos que os defendem. Vamos lá. O mundo atual vive um grande dilema na questão do aborto. Há movimentos que defendem a sua legalização, enquanto outros são totalmente contra. As justificativas daqueles que defendem o aborto partem de uma lógica equivocada e perigosa. A questão é, como conciliar o aborto com o 6º mandamento? O feto, seja ele de quanto tempo for, é um ser humano em desenvolvimento no útero da mãe. Como ser humano, não tem quem lute por ele para defendê-lo contra a morte, nem da própria mãe. Aí eu jogo para vocês essa pergunta. Melhor, eu jogo uma situação. Deus disse para o profeta Jeremias que desde o ventre da mãe dele, ele tinha escolhido ele como profeta. Então, quem vai abortar, né? Veja só, eu acho que uma crente, uma pessoa que é serva do Senhor, no caso serva do Senhor, não vai fazer isso, irmãos, se conhece a palavra. Porque tirar uma vida, né? Então, veja a situação como é a questão do aborto. Né? Vamos lá para o 2.1. Controle familiar. Algumas mães não desejam levar uma gravidez adiante porque um filho
a mais atrapalharia seus planos de controle familiar. Nesse caso, algumas contam com a anuência. O que é isso? A permissão do marido para que aquela criança não nasça. E aí, irmãos? Aí fica uma questão para ser discutida, né? Vamos lá para outro tema. 2.2. Indicação médica. Há situações em que alguma doença exige que se tome a decisão entre salvar a vida da criança ou da mãe. Isso aí é outra situação. Isso gera um conflito difícil de ser resolvido. Há, no entanto, fatores que favorecem a escolha pela preservação da vida da mãe, principalmente quando ela tem outros filhos para cuidar, como pessoas que confiam no poder de Deus. Talvez teríamos um caminho diferente a tomar. Aí você vai ler Marcos 9, 23, e aí você mesmo faz a sua defesa do que você acha, né? Isso é uma situação, irmãos, de indicação médica, né? Já foge um pouco do nosso entendimento assim como teólogo ou nessa situação da questão da palavra de Deus, mas é uma decisão, né, junto com a família. Mas Marcos 9, 23 diz o quê? Tudo é possível àquele que crê. Então, Jesus pode fazer um milagre nessa situação? Pode. Então, esse é o lado espiritual. Mas na questão humana, fica bem complicado, né, de resolver. 2.3. Indicação jurídica sobre a questão da vida. Quando a mulher é vítima de abuso e engravida, ela pode carregar consigo um trauma. Quando entrar em contato com a realidade que a liga ao desconhecido que abusou dela, isso pode afetá-la emocionalmente. Aí, irmãos, entra a questão de tratamento psicológico, psiquiátrico, essa questão é muito complexa, só sabe realmente quem viveu a situação. Então é uma questão, e aí tem os meios legais, mas eu sempre vou defender a palavra de Deus. Isso é uma particularidade minha. A palavra de Deus está acima de qualquer decisão ou orientação, né, sobre a questão da vida. Mas é uma situação muito difícil para a pessoa que passou. A indicação jurídica que permite à mulher fazer dignamente o aborto numa clínica com auxílio médico é chamado de aborto de honra. Aborto de honra. No entanto, há casos de mulheres que se arrependem por terem abortado nessas condições, sofrendo posteriormente distúrbios psicológicos e severos. É o que eu falei antes. Precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico para realmente tomar uma decisão dessa, né? E principalmente, irmãos, da palavra de Deus. 2.4. Indicação eugênica. Vamos lá. Há crianças, irmãos, que por motivos genéticos podem nascer com alguma deformidade física. Nesse caso, muitos casais optam por não dar à luz. Embora não seja algo tão simples como alguns pensam, a leitura que um crente em Jesus faz da vida é diferente. Aí você vai ver isso em Romanos 8, 28, né? Um filho sempre será amado, ainda que porte alguma deformidade física ou mental. Aí eu vou abrir um parênteses só para falar um exemplo. Eu conheço um casal, amigo nosso, que o filho dele nasceu com síndrome de Down. E assim, o nome dele é maravilhoso. Ele é uma menina abençoada. A família ama, os avós amam. E assim, eu tenho maior carinho e amor. E ele é feliz. Então, os pais abraçaram essa causa, né? Amaram. Então, isso fica como exemplo, irmãos. A vida é muito mais preciosa do que tudo.
do que qualquer sentimento ou qualquer atitude que venha a se arrepender, né, no futuro. Então, fica essa nota aí, 2.5. Indicação social. A indicação social, algumas mães pobres alegam que não serem capazes de sustentar a criança. Todavia, por pior que seja a situação, existe saída para esses casos. Aí você vai ver Mateus capítulo 6, versículo 25. Você vai ler e vai entender essa questão. O que essas mães não sabem é que, segundo dados médicos, a maioria das mães que optam pelo aborto, por não terem condições financeiras de criar o filho, no futuro apresentam um problema psicológico complicado. Irmãos, é uma vida. É uma vida. A vida não tem preço, né? Se fez, se descuidou, agora é assumir. Se não pode assumir, eu tenho certeza que Deus vai cuidar dessa vida. Eu tenho certeza, irmão. Então, aí pode vir um problema depois psicológico da mãe e da família. Mas aí é outra situação para se resolver, né? 3. As guerras e as mortes produzidas por elas. Vamos entrar numa questão que eu tinha falado anteriormente. Não há situação mais grave do que a guerra para se matar pessoas. Ela está presente na humanidade desde tempos remotos, né? A morte está longe de ser o ideal, mas em algumas situações ela se torna um mal necessário. Em alguns casos, Deus mandou que Israel eliminasse povos cuja cultura era deplorável e a índole doentia, como os povos que sacrificavam crianças. Aí você vai ver isso em Levítico, capítulo 18, versículo 21, Jeremias 19, 5. Então, aí é uma outra situação. Quem está determinando a morte dessas pessoas? É Deus. É um castigo, né, por estar, assim vamos dizer, saindo, fazendo coisas que não agradam o Deus que criou todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso. Então, se esses povos não se arrependem, né, quando os povos eram capturados, os inimigos, e se arrependiam, eles tinham direito de receber o ensinamento, a instrução, né, pelo povo de Israel. Então, uma coisa era o povo se arrepender, aqueles inimigos, e aceitarem, né, vamos dizer assim, a lei de Moisés, ou a lei que Moisés colocou para ser seguida. Então, os povos, quando não acontecia isso, eles eram exterminados, né, porque adoravam outros deuses. Era uma questão terrível o tratamento que ele dava para a consagração aos deuses dele, a Baal, né, a Deus Ebu e outros deuses que tinha naquela época. Então, crianças eram oferecidas vivas, né, sacrificadas, o sangue era colocado ali. Então, situações terríveis. Então, a gente vai agora para 3.1, o cristão e a guerra. Quando o crente é convocado para ir à guerra, ele empunhará uma arma, e assim como os outros soldados, terá de usá-la. Paulo diz que o magistrado não traz a espada de balde. A gente já falou sobre isso, Romanos 13, 4. Logo, estando sujeito ao governo, pois toda autoridade vem de Deus. Romanos 13, versículo 1 e 2. O crente não tem como escapar dessa incumbência. Então, veja só. Eu gosto de assistir muito sobre filmes, né, cristãos, de soldados cristãos. Tem vários filmes aí que você pode... E aí você vê, né? Aquela briga com Deus, aquela briga psicológica, mas ele matava, porque Deus estava, né, vamos dizer assim, com ele e com o exército. Isso falando humanamente.
né, com a questão das autoridades constituídas por Deus. Então, no exército americano, no exército, eu não lembro agora, mas de outro país. Então, ele tinha que lutar e matar pelo país, porque ele tinha recebido uma ordem do seu general, né, para que, aí sim, aí ele está dentro da vontade de Deus, porque ele está recebendo ordem de uma autoridade constituída legalmente pelo país, né? Tem muitos filmes agora na Netflix que falam justamente sobre presidentes dos Estados Unidos, essa questão de guerra. Então é muito interessante você ver a questão dele decidir, né? Vamos guerrear aquela nação porque ela vai enviar mísseis. Então aquela guerra com o Oriente Médio. Então você vê a questão da autoridade decidir as coisas. E passa para o general, e o general dá ordem para os seus subordinados, os soldados, né, e os seus subordinados. Então é muito interessante, mas o crente não tem como escapar dessa incumbência se ele estiver convocado no exército para receber ordens. 4. A eutanásia e a forma como o cristão a enxerga. A eutanásia, do grego boa morte, veja só, irmãos, a eutanásia, que do grego significa boa morte, é um procedimento que antecipa a morte de um doente incurável para evitar maiores sofrimentos. Essa é uma prática antiga e ainda sujeita a muitas discussões. Há uma responsabilidade médica e jurídica para a sua prática, normalmente a pedido da família, quando esta não deseja mais ver o sofrimento de um ente querido. Isso é muito complexo, irmãos. Segundo a Bíblia, a morte nunca é bem-vinda. Ela é chamada de inimiga. 1 Coríntios 15, 26. A Bíblia valoriza a vida. Está lá em Gênesis 9, 26. João 10, 10. Nós enxergamos a eutanásia como a cessação da vida, para dar fim a um sofrimento físico, mas temos a convicção de que o sofrimento não cessa para quem morre sem Jesus. Assim, cremos que a extensão da vida pode criar oportunidades ao moribundo de salvar a sua alma. Então, aí é uma questão, irmãos, que entra a questão humana e espiritual. A decisão é uma decisão da família junto com aquela pessoa que está sofrendo. Mas e a questão espiritual? E aquela alma que precisa confessar Jesus? Então é uma questão muito séria, né, de orar por essas vidas. 5. A explicação de Jesus para o 6º mandamento. Estamos chegando ao final, né? É uma lição com 5 itens, né? 5 capítulos, vamos dizer assim, 5 pontos. O Senhor amplia o entendimento do 6º mandamento, mostrando que há formas diretas e indiretas de se praticar o pecado de matar. Então vamos lá. 5.1. Outras formas de matar. Em defesa da vida, Jesus amplia a compreensão do mandamento de não matar. Está lá em Mateus 5:22. Os mestres da religião torciam a própria lei, que tanto se ufanavam de guardar. O que é ufanavam? Eles se orgulhavam de guardar a lei, mas na verdade eles não cumpriam essa lei como deveria ser, né? Então você vai ver isso em Mateus 5, 43 e 44. Há evidentemente uma ressalva na fala de Jesus. Qualquer que sem motivo se encolere está, versículo, é o capítulo 5, 22 de Mateus. O mestre admite a possibilidade de uma pessoa se encher de fúria contra alguém, por ser provocada a isso. Nesse caso, a palavra de Deus também oferece um caminho. Está lá em Efésios 4, 26 e 31. Ainda no auge da cólera, a pessoa deve se conter, deve se controlar. Eu me lembro de um pastor que ele dizia: meu irmão, quando você estiver irado, você conte assim até 12. 1, 2,
3 e vá até 12 e se controle, para não tomar uma atitude, né, que depois venha se arrepender. Então, no 5:2, palavras que ferem. Irmãos, esse é o tema, né? Que fere a todos nós, as palavras, né, irmãos? O termo raca, cuja tradução é desconhecida, como eu falei no início, é uma expressão hebraica, né, de ira de assassinato. Mas o significado dela é desconhecido nessa questão da tradução em hebraico, né, ou no aramaico. Mas a questão desse termo vem da mesma raiz de cuspir, ofender, né? A pessoa cuspir outra pessoa. Então você está ofendendo aquela pessoa. E tem gente que não engole, né? Como diz a coisa. Então, de qualquer forma, trata-se de tomar uma atitude de desrespeito em relação a alguém, né? Mas eu acredito que seja bem mais forte do que a questão de cuspir, né? Porque chega a uma ira de assassinato. É uma raiva incontrolável, raca, né? Mas a gente não sabe realmente o significado. Pior ainda é chamar alguém de louco, como uma forma de ofender a dignidade dessa pessoa. Isso mexe profundamente com a autoestima e, por esse motivo, na visão de Jesus, pode se encaixar perfeitamente em um ato homicida. Então, irmãos, palavras ferem. E nós temos que ter sabedoria para controlar, né? Eu digo isso porque em todo momento nós somos bombardeados por palavras que a gente não merece e às vezes não quer receber. Mas nós recebemos e precisamos ter força para colocar essas palavras, sabe aonde? No lixo, ou colocar para que Jesus resolva. Então, esse é um conselho meu, né? Toda palavra que seja negativa, seja lixo, ou você joga no lixo, ou se você é uma situação difícil, lança para Jesus. Mas nunca tome atitudes, né, por palavras de alguém, porque isso é muito complicado, né? Deus é a nossa justiça. E 5:3, a última, uma lição bem comprida, a importância das relações pessoais para o culto verdadeiro. Então, vamos lá. As relações pessoais devem se manter sempre em um nível de serenidade, para que o culto a Deus seja aceito. Está lá em Mateus 5, 23 até 26. Nos versículos subsequentes, Jesus provoca o raciocínio dos seus ouvintes, para que eles considerem a serenidade do culto que prestam a Deus. Então, o culto verdadeiro, né? O Senhor exige deles que desobstruam suas almas de qualquer pensamento ruim que afete a vida do próximo. Ele ainda relaciona o juízo humano, o do sinédrio, com o juízo de Deus. Então, a gente precisa ver essa questão da importância das relações pessoais para o culto verdadeiro, né? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E assim a gente precisa estar com o coração limpo de todo pensamento contrário à vontade e à paz do Espírito Santo. E concluindo, irmãos, a reflexão sobre o 6º mandamento traz consigo ainda outros desdobramentos, como a pena capital, o suicídio, o genocídio e outros. Destacamos os principais nesta lição. No entanto, devemos ter consciência de que estamos mais próximos de transgredi-lo do que imaginamos. Nossa omissão em socorrer pessoas que carecem de pão, de abrigo e de afeto, por exemplo, demonstra não apenas um gesto egoísta da nossa parte, como também certo desprezo pela vida alheia. Lembremos das palavras de Jesus em Mateus 25, de 35 a 40. Amém?
Vamos orar e que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Ó Deus, nós te agradecemos por esta lição. Que ela possa permanecer, ó Deus, estagnada em nosso coração, nossa mente, nosso espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus.